Boa tarde. Nessa aula, nós vamos ver subtração de números inteiros. Vou pegar um exemplo e vou trabalhar a subtração em cima desse exemplo. Uma certa cidade, a temperatura máxima foi de 2 graus Celsius e a temperatura mínima foi de menos 5 graus em um certo dia. Aí, tô perguntando qual foi a variação da temperatura. Aí, eu vou primeiro utilizar a reta numérica. Desenhei aqui uma reta numérica e marquei os pontos da temperatura máxima e da temperatura mínima. E quero saber a variação. Se eu contar aqui, ó, da temperatura máxima até a temperatura mínima, variou 1 grau, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a variação foi de 7 graus Celsius. Agora, eu consigo também calcular essa variação de temperatura utilizando uma subtração. Se eu pegar a temperatura máxima, que no nosso caso foi mais 2, e retirar a temperatura mínima, que é menos 5, para a esquerda, vai sobrar justamente esse pedacinho aqui. Então, pego mais 2 e retirar do menos 5 em diante, sobra esse pedacinho, que foi justamente a nossa variação. Então, consigo calcular também a variação utilizando uma temperatura, utilizando a subtração da temperatura máxima pela temperatura mínima. Então, temperatura máxima menos a temperatura mínima. Temperatura máxima foi mais 2 e a temperatura mínima menos 5. E nós vimos que isso tem que dar 7. Se vocês verificarem, 7 é a soma do mais 2 com o oposto de menos 5, que é mais 5. Então, 7 é igual à soma do mais 2, né? A soma do mais 2 com o oposto de menos 5. O oposto de menos 5 é mais 5. Aí, vamos ter que lembrar aquelas regrinhas da adição de números inteiros. Somando números de sinais iguais, repete sinal e soma. Aí fica a sua escolha, colocar o mais ou não. Então, vamos aí fazer subtrações utilizando essa ideia de oposto. Então, subtrair menos 9 com mais 2 é a mesma coisa de pegar menos 9 e somar com o oposto de mais 2. Qual que é o oposto de mais 2? Menos 2. Aí, vamos ter que lembrar. Adição de números de sinais iguais. Repete sinal e soma. Ou então, lembrar lá, negativo para dívidas. Tem 2 dívidas, estou somando, juntando 2 dívidas. Então, no total, eu devo, tem que juntar as dívidas. 9 com 2 dá 11. Então, menos 11 para falar que é dívida. Letra B, subtração. É a mesma coisa que pegar a primeira parcela e somar com o oposto de menos 12. O oposto de menos 12 é mais 12. Aí, eu volto nas regrinhas. Adição de números de sinais iguais. Repete sinal e soma. Subtração. Então, subtrair é a mesma coisa que pegar a primeira parcela e somar com o oposto da segunda. O oposto de mais 3 é menos 3. Volto nas regrinhas. Números de sinais diferentes. Subtrai maior pelo menor. 8 menos 3 dá 5. E repete o sinal do maior, no caso 8. Subtração é a mesma coisa que somar a primeira parcela com o oposto da segunda. O oposto de menos 2 é mais 2. Aí, ficou uma soma de números de sinais diferentes. Subtrai o maior pelo menor, dá 8. 10 menos 2 dá 8. E repete o sinal do maior. Se gosta de utilizar negativo para dívida e positivo para crédito, uma dívida de 10, estou juntando com um crédito de 2. O crédito que eu tenho não dá para pagar a dívida, ainda vai ficar dívida. Aí, para saber quanto, só subtrair. 10 menos 2, 8.
Em cima dessas regrinhas aí de oposto, foi criada essa tabelinha que dá uma ajudada boa pra gente. Vamos ver essa tabelinha. Mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais com menos, menos com mais, menos. Foi criada em cima dessa ideia de oposto. Então, agora vamos utilizar a tabelinha, que é a mesma coisa de oposto. Então, a gente viu lá que uma subtração é a mesma coisa de pegar a primeira. Só que agora eu não vou usar o oposto, né? Somar com o oposto de menos 2. Eu já vou direto na tabelinha, que vai me simplificar muito. Eu vou olhar isso daqui, ó. Menos com menos. Olha aqui na tabelinha, menos com menos. Fica mais. Agora, eu já uso as regrinhas lá da adição. Números de sinais diferentes. Subtrai o maior pelo menor. 11 menos 2 dá 9. E repete o sinal do maior. Ou dívida e crédito. Uma dívida de 11 e um crédito de 2. O crédito não paga a dívida. Ainda fica dívida. Para saber quanto, é só pegar a dívida e tirar o que você está pagando, que no caso é 2. 11 menos 2 dá 9. Usando a tabelinha, menos 15. Aqui, olha, menos com mais. Olhando lá na tabelinha, menos com mais dá menos. Aí, usando a regrinha lá da adição, números de sinais iguais, repete o sinal e soma. 15 com 8, 23. Usando a tabelinha, mais 24, menos com menos dá mais, então mais 12.